Alô, alô, som. Teste, 1, 2, 3, testando. Na hora que a gente fala que a publicidade é capaz de retratar representações sociais e ideologias, ela está utilizando essas representações, transformando todo esse artefato, esse acervo e jogando novamente para o mercado de uma outra forma transformado, que nós vamos refletindo. Ela cria significados e sentidos para nós. Nós temos que lembrar duas coisas. Nós estamos no regime capitalista, nós vivemos uma sociedade de consumo. O consumo é a nossa centralidade. Então, essa absorção de informações, ela é exatamente para dar sentido ao consumo. Que a sociedade, ela tem uma trajetória que ela cria uma onda de choque. O que é a onda de choque? Por exemplo, os hippies lá daquela época, da minha época, tá? Eles criaram uma onda de choque. Seria um levante do jovem. O jovem começou a se rebelar ao status quo, ele se posicionou de uma forma, então isso foi uma onda de choque. Criou símbolos para isso, o símbolo da pá, bandana, cabelo comprido. E aí veio toda uma cultura em cima disso. Depois da onda de choque, normalmente na sociedade de consumo, vem a onda larga. O que é a onda larga? É que a sociedade assume todos esses rituais, essa simbologia e começa a usar isso, não necessariamente linkado com o princípio. Hoje tem gente que usa coisa, o símbolo da paz, nem sabe da onde veio aquilo. E para todas as ondas de choque, você pode perceber as ondas largas. Para cada onda existem criam-se símbolos que são manipuláveis, que são trabalhados para que signifiquem. Só que esse significado ele está ali, fechado naquele contexto. A partir da onda larga, você não tem mais contexto disso. A Carmen Miranda usava turbante. E aí veio uma onda de turbante. Aí minha mãe fez os turbantes de crochê. Então a publicidade é só o canal condutor. Ela tem uma função. Ela é uma linguagem do capitalismo. Nós somos uma sociedade de consumo. Então ela tem essa função de persuasão. A cultura tem que ser transferida e trabalhada. Faz parte da nossa sociedade a tecnologia, né? A rapidez do consumir conceitos, de acabar com eles, de fazer febre, de brincar com eles e de passar por eles, assimilá-los ou deixá-los de fora. A publicidade é só uma ferramenta. Quem articula é que precisa ter bom senso. O fato de tampar a cabeça está em várias religiões, em várias sociedades. Ele não é apenas da religião afro, né? Muita gente que relaciona o turbante à religião afro e não necessariamente é. Muita gente que usa também, principalmente também pela questão da religião, né? Mas também pela questão estética.
reconstrução capilar, você fica procurando meios para você se sentir bonita, né? Para você se acostumar com o seu cabelo e tal. E aí com esse lance de representatividade, você acaba descobrindo algumas coisas e vendo de outra forma. Quando eu vi a Alicia Keys de turbante, sem make, linda, parecendo uma coroa naquela cabeça dela, eu falei, caraca. E eu me senti bonita também. Eu falei, vou procurar, vou colocar e eu me sinto a rainha de Wakanda quando eu coloco. E é isso, eu acho que eu fico bonita e acho que é uma coisa até que remete à nossa ancestralidade, porque vem uma coisa da África, vem uma coisa, você vê essas mulheres poderosas de lá e aí você se sente assim. Eu acho que é importante, eu acho legal as pessoas falarem e darem suas opiniões. Eu acho que hoje em dia com a internet as pessoas têm mais liberdade e elas não se sentem obrigadas a falar de uma maneira que elas eram impostas antes. Na real, hoje em dia com a internet as pessoas podem se expressar e podem falar sobre, podem se mostrar e podem se vestir da forma que elas quiserem. Então acho que com a internet, com o YouTube, as meninas conseguem elas conseguem representar e elas conseguem transmitir representatividade para outras pessoas, para outras meninas se sentirem bonitas também e verem que elas podem fazer isso, que elas podem discutir sobre, falar sobre. O uso do turbante é uma revolução. A nossa vida ela é muito rica de linguagem, de informações. Então não tem como a gente não ser impactado, influenciado pela mídia. Não tem como ela ser imparcial. Isso tanto é verdade que quando a gente olha uma rede social como o Facebook, por exemplo, há um processo teórico chamado de homofilia. Então as bolhas que a gente chama de informacionais, que são sempre as mesmas pessoas falando coisas que a gente gosta de ouvir, que a gente sinaliza, essas bolhas, essa homofilia acontece na comunicação e já faz com que a gente tome um partido, a gente só começa a receber informação sobre aquilo. Então não tem como falar que é algo imparcial, ou até mesmo esperar que todas as pessoas tenham um bom senso para usar essa mídia. As gerações que estão vindo agora, elas estão usufruindo cada vez mais dessa tecnologia e se apropriando dessa tecnologia como uma forma de ir atrás de assuntos que para elas são caros, mas que às vezes dentro de um ambiente como uma escola ou como a família, eles não conseguem interagir porque eles não têm pessoas que conversem com eles sobre esses assuntos que eles gostam, que eles acabam trabalhando, né? Então, o que a gente vê muito é que a mídia, as mídias sociais, sobretudo, elas quebraram barreiras de produção de conteúdo, de emissão de informações, de posicionamento, né? E as pessoas elas se sentem inclusive mais livres para emitir a sua opinião. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque justamente fortalece movimentos sociais que antes não tinham espaço de reivindicação, não tinham espaço para alertar as pessoas sobre o que eles querem, o que eles precisam, o que eles demandam. A mídia, como qualquer coisa na vida, ela tem as suas utilidades para o bem e as suas utilidades para o mal, né? A forma como ela é uma ferramenta. A forma como a gente usa essa ferramenta é que faz a diferença entre promover o esclarecimento acerca, inclusive, do que é apropriação cultural. Então, é um assunto extremamente delicado. Então, o que é apropriação cultural? O que é um turbante? Por que te ofende tanto um negro usar um turbante? Por que te ofende tanto uma branca usar um turbante? A questão da internet, ela só facilita e traz abertura para que as pessoas discutam o que elas querem discutir e o que elas precisam discutir. Então, as plataformas digitais, elas servem justamente para que as pessoas se apropriem de um espaço midiático que lhes era negado. E que lhes foi negado por muito tempo. Elas podem usar isso ou para desabafo,
ou para conexão com outras pessoas que pensam de maneira similar, ou ainda para chamar as pessoas para a reivindicação dos seus direitos. Então, o processo comunicacional que é desenvolvido por meio dessas mídias digitais, elas facilitam, elas proporcionam momentos de discussão, reflexão, brincadeiras e também conexão entre as pessoas. Bom, o turbante ele chegou pra mim num período dos meus 11 a 12, de 12 adiante. E foi nessa fase que eu tava em transição, em conhecimento, em muitas buscas. Nisso eu aprendi que, tipo, na religião mesmo também, eu era da Umbanda, antes as entidades me ensinavam que o turbante era mais para a proteção, né, do Ori, também, dentro da religião. E fora da religião, a mulher negra, quando ela se veste, ela coloca o turbante, ou o homem negro também, quando ele coloca o turbante, ele está se coroando, ele está colocando uma fala, uma presença, ó. Você está existindo, você é rei de si mesmo, você tem seus próprios, como eu posso dizer, seus próprios reinos, você precisa passar para as pessoas, você tem esse poder. O turbante, ele é uma luta, né? Ele representa, quando você coloca ele, não só representa a sua coroa. O que você é quando você coloca uma coroa? Uma rainha. E que você é uma rainha diante das pessoas. Você é uma referência, né? Alô, alô, som. Teste, 1, 2, 3, testando. Alô, alô, som. Teste, 1, 2, 3, testando. Alô, alô, som. Ei, Desce minha palavra. A minha palavra é afiada e contamina. Minha ginga, meu jeito, minha voz que vem do gueto. Minha raça, minha cara, tua cara tá pro meu cabelo crespo. Não põe na chapa, aguenta minha marra, teu cara não me paga. Minha ancestralidade no peito, eu não tô te vendendo. A quem batizinha, a postura pura malandragem. Mas na superação foi com muita dificuldade. Mas a superação foi com muita dificuldade. Não é contando por contar, não é por vaidade, mas feito pra encarar a vida louca com coragem. Não é pra qualquer um. Minha mãe é testemunho preço, zelo, descontentamento, muita frustração, sem inspiração, sem paz, sem pão. É mãe, não se preocupa, eu dou meus pulinhos do meu jeito, eu sempre me verei. É claro, eu precisei de ajuda. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Tem gente boa no mundo, isso eu já sei. Também vi o lado violento dos que não temem a lei. Tanto falei divina, tanto falei dos homens. Não importa por roupa chique ou dar seu sobrenome. A mulherada já sabe, cotidiano da rua. Anoiteceu, sozinha cê não tá segura. Podemos entender que cultura é um conjunto de crenças, tradições, conhecimentos, experiências, atitudes, valores e religião de um determinado grupo. Ela é repassada de geração em geração através da comunicação ou ainda por influência de gerações passadas. Podemos entender ainda que ela é adquirida por meio de interações sociais de um grupo e possui um caráter simbólico. A cultura está sempre em desenvolvimento, pois, com o passar do tempo, ela é influenciada por novas maneiras de pensar inerentes ao desenvolvimento do ser humano. A sua principal característica é a adaptabilidade. Dessa forma, ela também é cumulativa, uma vez que as modificações trazidas por uma geração passam à geração seguinte e vai se transformando, perdendo e incorporando outros aspectos. Como diz o sociólogo Armand Matlard, se trata de um processo intrainfluente. Os grupos culturais não submetem-se simplesmente à lógica tecnológica, eles a transformam e sobre ela influem, num vai e vem contínuo de receber e transmitir influências.